Caseiro. Esse pão aqui, ele não é um pão de massa salvada. Eu também faço de massa salvada. Só que essa pia aqui, ela não aguenta sovar pão. Eu já sovei massa nela. Ela não aguenta porque a estrutura dela ela não é boa, ela descola. Então, não aguenta sovar. Tem que ser uma pedra de mármore, tem que ser numa bancada muito boa. Porque a gente, só pra fazer pão sovado, e dá trabalho. Tá aí, ó. Esse aqui, ó. Como o trigo era bem pouquinho, só deu até aqui, ó. Mesmo só um pouquinho. Eu deixei 30 minutos, 35 minutos, se eu não me engano, descansando. E botei um papel alumínio dentro do fogão, sem o fogão estar ligado, tá? Quando completou os 30, eu acho que foi 35 minutos que eu coloquei, eu tirei, deixei, por que tem que botar eu boto papel alumínio e botei o pano por cima? Porque ele vai crescendo. E aí, se ele crescer muito, ele vai sujar o seu pano. Por isso que eu botei papel alumínio e por cima botei pano de prato, por cima. Aí eu botei o forno para aquecer, porque esse é o segundo pão que eu fiz hoje. O primeiro que eu fiz abaixou. Esse aqui não, ó. Esse aqui cresceu pro tamanho que ele tava. Ele tava no fundo da forma, porque era o resto de trigo que sobrou e eu fiz. E deu certo esse daqui, ó. Tá bem assadinho. Eu não coloquei ovo, nada por cima, tá? Isso aqui ele que assa mesmo. E aqui tem só trigo, cenoura ralada, metade de uma cenoura ralada, água e um ovo. Um pão e sal e uma colher de sopa de açúcar. Uma de chá de sal, uma bem rasinha de sal, chá. E 2 de óleo e uma de açúcar. E um sachêzinho de 10 gramas de fermento biológico seco. E aí como ele ficou, ó, viu? Esse aqui, se o que eu fiz de tarde tivesse dado certo, ele teria ficado dessa altura. Eu sou acostumada a fazer pão, esse aqui é um pão de forma, de massa mole, que eu não levei para liquidificador nenhum. Fiz tudo uma vasilhazinha que eu tenho de vidro. E esse aqui ficou bem pequeno mesmo, na hora que botou na forma, mas ele dobrou bastante, ele cresceu bastante, certo? E esse aqui, ó, tem cenoura. Por que eu botei cenoura? Para levar um valor nutricional para essa farinha de trigo branca, que é uma caloria vazia, tá? Somente o trigo. Então eu botei aqui valor nutricional e fonte de fibra. E ele tá aqui, nada de leite. Botei um ovo, no outro eu botei 2 ovos. Esse aqui é um ovo, água, açúcar, fermento biológico e sal. E é isso. E gordura, 2 colheres de sopa de óleo. E é isso. Mistura tudo num bowl, numa vasilha que você tiver na sua casa, tá? Amorneia a água, tá? O fermento, que é fermento biológico, não pode ficar muito quente, senão o fermento vai perder o seu valor de fermento biológico. E deu certo, super certo, porque o outro eu já comi tudinho.